Agradecer o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor desta igreja, pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção, pelo honroso convite de estarmos aqui falando, transmitindo a mensagem da palavra de Deus. E também, meus irmãos, o que nós já ouvimos hoje, quando o pastor leu Ezequiel 22 e 30, curiosamente estava lendo esse livro. Esse ano de 2001, eu terminei a leitura da Almeida Corrigida, li toda a Nova Almeida Atualizada, comecei a leitura novamente da Nova Almeida Atualizada, mas da Bíblia Jornada, porque a Bíblia Jornada, ela tem uma edição com aspiral, e a vantagem dela é que ela tem uma margem para você fazer a anotação. Eu leio com a corrigida do lado. E também interessante que ela tem algumas notas curtas nessas margens que norteiam o leitor para compreender o contexto histórico, o contexto teológico, muito importante. E eu comecei em 2021 a leitura da Nova Almeida Atualizada, mas na edição Jornada. E eu esperava terminar na virada do ano, mas não deu, virou o ano, estava em Ezequiel, né? Exatamente o capítulo que ele leu, o capítulo 22. E ali, meus irmãos, o que acontece, você lendo Ezequiel, você entende com mais clareza quando você pega essas notas, porque Jeremias estava em Jerusalém, Ezequiel estava na Babilônia. A primeira leva de judeus já tinha sido levada para a Babilônia. Nabucodonosor levou a corte, os membros da corte, os profissionais liberais, e deixou o povo pobre da terra, levou para a Babilônia, e colocou Zedequias como uma espécie de rei vassalo que tem que prestar conta para a metrópole. Só que Zedequias se rebelou. Mas nessa época, Ezequiel estava na Babilônia. Então Deus levava Ezequiel em visão para Jerusalém. Colocava Ezequiel dentro do templo e via toda aquela profanação, toda aquela idolatria, toda aquela coisa horrorosa. E depois Ezequiel voltava em si, estava ali na Babilônia, junto com os anciãos que iam consultar ao Senhor por meio do profeta. E ali, quando fala da falta de alguém para cobrir as brechas, o pastor trouxe aqui uma palavra muito, muito boa, atual, para a igreja, para nós, os obreiros, uma palavra que realmente nos fortalece, nos edifica e nos leva à reflexão. O que nós fizemos em 2021, o que nós não fizemos, e é o momento de assumir um compromisso, um propósito diante de Deus, de aquilo que não fizemos no ano passado, possamos colocar em prática agora. Mas também é uma amostra do mundo. O que está acontecendo no mundo é algo assustador, espantoso, e realmente o círculo está se fechando. A humanidade não tem mais para onde ir. É a vinda de Jesus que está se aproximando. E nós, meus irmãos, temos ainda a liberdade de pregar o Evangelho. Temos ainda em nosso país, porque há lugares no mundo que não se prega mais o Evangelho. É crime usar a Bíblia, pregar a palavra de Deus. E nós devemos estar atentos e aproveitar esse pouco tempo que nós temos para divulgar a palavra de Deus. Então, o pastor que me antecedeu falou também de tantas coisas que temos visto, presenciados. Eu concordo com a sua mensagem, com o que ele falou, realmente. E, meus irmãos, a Assembleia de Deus já está com 110 anos, 111 para ser mais preciso. E entramos agora já no ano 111.
a igreja é uma senhora já, sabe? Essas meninices, essas coisas espantosas, sabe? Essas práticas exóticas, esse judaizante na igreja, não era para acontecer mais. No princípio, o Charles Fox Parham, um dos pioneiros, lá até antes da rua Azusa, ele adotou uma crença que ele defendeu, morreu defendendo, e havia outros que defendiam também. É um grupo que existe ainda hoje, o grupo anglo-israelense. Eles falam que as 10 tribos do norte que foram para o cativeiro, que elas nunca mais retornaram, que elas deram origem ao povo britânico e, por tabela, ao povo americano. É uma crença exótica, herética, não tem fundamentação bíblica, porque as 10 tribos voltaram. Você lê o profeta Ezequiel, fala de ponta a ponta da casa de Israel, de Judá e Israel. No capítulo 37 fala da reunificação de Judá e Israel. O profeta Oséias, no final do capítulo 11, também anunciou a reunificação dos 2 reinos que estavam divididos, Israel e Judá. O livro de Esdras e o livro de Neemias descreve o retorno deles. Os israelenses voltaram também, as 10 tribos do norte. Ainda na época do rei Ezequias, ele convocou as tribos do norte para participar com ele de uma Páscoa em Jerusalém. Ele até prorrogou 1 mês a data da Páscoa, para dar oportunidade, dar tempo de convidar as 10 tribos do norte, porque nem todos foram levados para a Síria. Ficou ainda ali um remanescente no norte de Israel. Então, mas existe gente ainda hoje. O Stanley Horton, tem um livro pequeno publicado pela CPAD, intitulado O Avivamento Pentecostal, e ele diz que a mãe dele ficou assim assustada porque ouviu uma irmã na igreja falando para ela depois do culto que ela era da tribo de Benjamim porque era canhota. Porque ela era canhota, ela se julgava descendente de Benjamim, da tribo de Benjamim. Então, mas tá bom, meus irmãos, estamos na década de 1910, 1920, era um começo. Eles ainda estavam no estágio de aprendizado. Mas hoje, irmãos, a Assembleia de Deus é uma senhora de mais de 110 anos, né? Não era para acontecer essas coisas. Realmente. E a gente vê em igreja aí, castiçal, mais alto que o púlpito, né? E tantas outras coisas. Então, meus irmãos, Paulo abdicou de tudo isso. Paulo era um judeu radical, conservador. Ele mesmo se julgava o maior judeu, o maior crente da sua geração. Ele diz lá em Gálatas, capítulo 1, que ele era o maior judeu, judaizante, praticante do judaísmo. Era o maior crente do judaísmo da sua geração. Então, e os 4 princípios mantidos pelo judaísmo, do qual Paulo fazia parte. Primeiro, a lei de Deus, a expressão máxima da vontade de Deus. Este é o conceito da lei. Segundo, Israel, povo de Deus. Terceiro, o Messias para Israel. E 4, a vontade de Deus. Então, quando Paulo se encontrou com Jesus perto de Damasco, ele teve que reavaliar essas crenças. Ele reinterpretou, ele não abriu mão de nenhuma, mas aplicou a lei, tem o seu papel, tem a sua função. Ela veio para revelar o pecado, ela não salva, mas ela revelou o pecado no ser humano e apresentou também a receita, o sangue de Jesus, para curar da enfermidade da alma, que é o pecado. O Messias é para todos os povos, tribos e nações, para todas as nações. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas isso já estava na lei, isso já estava nas Escrituras. Então, a vontade de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. Ele entendeu isso. E Israel
é povo de Deus, sim, mas Deus tem um propósito específico com ele, escatológico, no fim dos tempos, depois que a igreja for levada da terra. Então, Paulo não abriu mão desses conceitos em nenhum milímetro. A vida inteira ele pregou isso, a salvação pela fé em Jesus. Foi essa a revelação que ele recebeu. A salvação pela fé em Jesus. Não é pelas obras da lei. Não é pelas obras da carne. Não, é pela graça. É algo da parte de Deus. Deus se compadeceu de nós e se apiedou de nós. Ele nos deu a salvação pela fé. Não é mérito. Não é mérito. Agora, um judeu que não quer perder a sua identidade nacional, tá bom até. Paulo diz que uns consideram iguais todos os dias, outros fazem separação de dias, mas ele está se referindo aos judeus. Eu me lembro que em uma das viagens de Israel, nós visitamos uma igreja na Galileia. E nós, conversando com o pastor daquela igreja, e interessante, que perguntamos para ele o seguinte: qual é a denominação? Que igreja é essa aqui? Ele não entendeu a pergunta. Perguntei se era batista, se era presbiteriano, se era pentecostal. Ele falou: não, nós somos cristãos, nós somos messiânicos. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos nas epístolas paulinas. Nós somos seguidores de Jesus. Aí eu entendi que eles estão ainda naquele mesmo sistema do primeiro século, que ainda não havia divisão denominacional. E ele disse mais ainda: e o governo de Israel nos reconhece como judeu. Aí a minha filha, que estava no grupo, perguntou como que era ali, se eles tinham liberdade, se a pressão era pressão muito grande. Ele disse: esse local aqui nós só conseguimos alugar porque recorremos à Suprema Corte. Como Israel é um país democrático, então ele não tem como impedir. Então nós temos sim dificuldades aqui. Então, mas acontece, eles vão para o culto dele é no sábado. Por quê? O sábado Israel não trabalha. Domingo é dia comum de trabalho. Mas aí é uma questão cultural dele. Não tem nada a ver conosco aqui. Entendeu? Eles vão, e outra coisa, e eles não nos condenam porque não guardamos o sábado. Porque esses grupelhos aí, eles acham que somente eles são salvos, eles são mais crentes do que nós, e que nós estamos violando a lei de Deus porque nós não guardamos. Não. Então, meus irmãos, isso é uma ignorância sem limites. Agora, o que me chama a atenção é que nós ensinamos, nós escrevemos na revista da Escola Dominical, escrevemos no Mensageiro da Paz, na revista Obreiro, falamos nas igrejas, e muitos não seguem. Eu estou falando de pastores. Né? Quantas vezes já falei aqui sobre o problema do unicismo, do movimento Voz da Verdade, que aquilo é uma seita. Porque o Jesus que eles cantam ali não é o Jesus da Bíblia. Paulo fala em 2 Coríntios de um outro Jesus que vocês não conheceram. Aquele Jesus, ora, para nós, Jesus é Deus. Jesus é Deus, porque nós cremos na Trindade. Mas para eles, Deus é Jesus, eles estão invertendo. Então o Jesus daquelas músicas deles não é o Jesus da Bíblia. É um outro Jesus. E nós falamos, ensinamos, escrevemos. E quando eu visito as igrejas aí, eu vejo até grupo cantando, imitando aqueles grupos dele, da Voz da Verdade, entendeu? Eu falei: meu Deus, não, só Deus para ter misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Aí quando eu leio o profeta Ezequiel, quando eu leio o profeta Jeremias, e chega diante de Jeremias: olha, consulta o Senhor, olha, o que o Senhor disser nós faremos, seja boa essa palavra, ou seja má. Olha, nós queremos ir para o Egito, então consulta o Senhor. 10 dias depois vem a palavra do Senhor a Jeremias: olha, não vão para o Egito, fiquem aqui, porque aqui eu vou abençoar vocês. A Babilônia não vem aqui de novo. Se vocês forem para o Egito, lá vocês que têm medo da espada vão morrer a espada, vocês que têm medo da fome vão perecer de fome. Mas fiquem aqui.
Sabe o que eles disseram? Não foi isso que o Senhor falou, não. E foram para o Egito e levaram até o profeta junto. Então a gente vê uma coisa dessa, e a gente vê isso na igreja hoje, vê também. Vê entre líderes, vê também. Fala, ensina, mostra na Bíblia. Parece que, eu não sei porque, irmão, para certa gente é tão difícil fazer o que é certo. Tem gente que tem tanta dificuldade em fazer o que é certo, e não dói, irmão, não dói. Fazer o que é certo, fazer aquilo que é direito, sabe? Honrar o Senhor Jesus, ser um exemplo para o rebanho, sabe? Mas, infelizmente isso acontece. Eu quero ler, meus irmãos, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14 a seguir. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Aqui, meus irmãos, não vou tratar, que é um texto muito rico, instrutivo. Na verdade, é o texto da leitura em classe, na próxima lição da escola dominical, que trata sobre a inspiração das Escrituras. Mas eu quero trazer uma palavra mais prática para o nosso dia a dia, para esse ano que nós estamos iniciando, o ano de 2022, colocar em prática aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Paulo está falando para Timóteo: olha, você sabe de quem você aprendeu. Eu estou trazendo isso para os nossos dias. Os nossos pais, eles tinham uma preocupação, número 1, com as Escrituras Sagradas. Eles amavam as Escrituras Sagradas, eles liam, incentivavam a leitura. Ainda que não tínhamos escola teológica durante 40 anos, tivemos um hiato de 1911 até 1948, 51, quando foi fundado tanto o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, como o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP, fundado foi citado aqui, o missionário Lawrence Olson, no Rio de Janeiro. Então, o que manteve a doutrina e a unidade doutrinária da Assembleia de Deus? Escola dominical. Escola Bíblica de Obreiros, uma instituição genuinamente assembleiana. E até hoje nós temos institutos bíblicos, temos escolas teológicas, temos a FAECAD, temos lá de Curitiba e outras escolas, mas não abrimos mão da Escola Bíblica de Obreiros, porque ela veio para ficar. Isso mostra que os nossos pais, eles tinham esse apego, esse cuidado pela palavra de Deus. A evangelização, então veja só, nenhuma igreja cresceu como a Assembleia de Deus no Brasil, nenhuma. Pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo, falavam de Jesus por onde passavam. E uma coisa tão extraordinária, meus irmãos. A minha sogra sempre estava contando que o pai dela, quando chegou em casa, ele havia se encontrado com Daniel Berg lá em Jundiaí. Era 1928. Então, ele estava numa oficina de concerto de instrumentos musicais, e Daniel Beck chegou ali e falou para ele: Jesus salva, cura, aleluia, batiza no Espírito Santo e leva para o céu, em breve voltará. Então, e ele aceitou Jesus. Ele chegou em casa dizendo: olha, agora eu tenho uma religião
onde Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Olha, eu quero também essa. E a minha sogra tinha paralisia infantil, ela andava se arrastando. Ela era criança. Aleluia. Pôs a mão sobre ela. Jesus curou. Aleluia. Aleluia. Iniciou uma congregação naquela casa. E essas pessoas, naquela simplicidade, o culto ia até tarde da noite, até depois, alguns anos depois, Samuel Nisto foi lá e corrigiu, porque o culto ia até meia-noite, 1 hora da manhã, e tinha gente que ficava em cima da mesa, profetizando em cima da mesa, era meninice, tá? Mas ele foi ensinando, foi orientando, a igreja cresceu. Então, esse espírito de evangelismo, meus irmãos, e a busca no batismo no Espírito Santo, deve continuar, porque a vinda de Jesus se aproxima e é momento de consagração, de buscar a Deus, pedir o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Então, isso que nós aprendemos, nós sabemos de quem aprendemos. Nós aprendemos de quem? Dos nossos pais, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Eurico Bergstein, João de Oliveira, Laurence Olson e muitos outros, os nossos pais, que nos trouxeram o Evangelho, a Palavra de Deus. Então, meus irmãos, e aqui nós temos essa herança que não devemos abrir mão delas. E é momento de reflexão, pensar, realmente nós estamos evangelizando? Estamos incentivando o povo a buscar o batismo no Espírito Santo? Você já fez um levantamento de quanto na sua igreja, que é a igreja que você pastoreia, já receberam o batismo no Espírito Santo? Você participa da oração para o batismo, em busca do batismo no Espírito Santo? Nós estamos na campanha, porque a promessa é para vós e vossos filhos, tá? Então estamos ali orando com os irmãos, buscando o batismo no Espírito Santo, e toda semana a gente recebe notícia das congregações, de irmãos e grupos que foram batizados no Espírito Santo. Não fizemos ainda a contagem e o levantamento, nem sei se vai ser possível, mas estamos buscando a promessa de Deus. Deus é fiel. Então, não devemos abrir mão disso. Quanto à palavra, eu li, os irmãos acompanharam a leitura e estranharam que eu li uma versão diferente. Eu li na Nova Almeida Atualizada, um texto que a nossa convenção, a CGADB, adotou. Foi uma proposta apresentada pelo Conselho de Doutrina. O pastor Paulo Freire está aqui, que preside esse conselho. O Conselho de Educação, pastor Douglas. A Comissão Apologética. E o assunto foi debatido, foi examinado. Por quê? Qual é a razão? Qual é a razão da Nova Almeida Atualizada? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Lutero, ele dizia que a linguagem da Bíblia deve ser a mesma linguagem de uma mãe para o filho. A linguagem da Bíblia é a mesma linguagem de uma mãe para o filho. Porque quando ele traduziu a Bíblia, ele traduziu o Novo Testamento e concluiu em 1524. E em 1536 ele concluiu a tradução da Bíblia. Mas quando ele concluiu a tradução da Bíblia, já existia a 14ª edição da Bíblia em alemão. Mas só que a linguagem, ninguém entendia. Era uma linguagem difícil, uma linguagem erudita. E ele traduziu na linguagem do povo. Por isso que ele dizia que a linguagem da Bíblia deve ser a mesma linguagem de uma mãe para um filho. E agora saiu uma nova edição, a Sociedade Bíblica Alemã publicou uma edição da tradução de Lutero, numa linguagem mais simples ainda. Mais simples ainda. E é importante a pessoa, ao ler a Bíblia, entender o que está lendo. E além disso, as Sociedades Bíblicas Unidas, elas recomendam que a cada 20 anos, 20, 25 anos, a Bíblia deve ser revisada, porque a língua ela é viva. Palavras que se usa hoje, daqui a 25 anos, ela pode ficar em desuso ou até ter outro significado. Então, e essa Nova Almeida Atualizada é a João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Ela foi revisada,
a pedido, foi consultado muitas denominações evangélicas. Não foi uma decisão unilateral, mas o objetivo é alcançar as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e também mostrar a palavra à nova geração, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. É importante que elas entendam o que elas leem. Então, foi muito bem trabalhado. É um texto sonoro. Ele é apropriado mesmo para leitura pública e foi colocada as frases na ordem direta, porque a ordem inversa, o chamado hipérbato, ele é uma linguagem, é um estilo bonito, elegante, mas não é simples para se entender. O exemplo disso é a introdução do hino nacional brasileiro. Quando você ouve aquelas frases, ouviram do Ipiranga a imagem plácida, o brado heróico de um povo retumbante. Então, Simão, o que significa isso? Todos os brasileiros, ou pelo menos a maioria, conhecem isso. Conhece de qual, porque a maioria dos brasileiros conhece o hino nacional brasileiro. Mas pergunte para essas pessoas o que isso significa. O que ele está dizendo ali? Está dizendo que na imagem do rio Ipiranga ouviu-se um grito um brado de um povo heróico. É isso que está dizendo. Está se referindo ao grito do Ipiranga, lá de Independência ou Morte de Dom Pedro, que foi na imagem do Riacho Ipiranga aqui em São Paulo. É isso que o texto está dizendo. Mas como ele foi produzido num período conhecido como parnasianista, período de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Vicente de Carvalho, os poetas que trabalhavam a linguagem, a poesia, numa linguagem muito, muito linda, muito bonita, mas difícil de compreender. Então, a Semana Nacional da Arte Moderna, em 1922, houve essa ruptura. Um poeta de Manuel Bandeira, intitulado Os Sapos, que ele ridicularizava a escola parnasianista. Meu pai foi para a guerra, foi, não foi? Essa é a poesia do Manuel Bandeira. Então, rompeu com isso. Mas o hino nacional brasileiro foi composto nessa época. Então, a linguagem, ela é difícil, ela é bonita, ela é elegante. Então, meus irmãos, mas Deus, Ele está preocupado que as pessoas entendam a sua palavra. Um crítico da fé cristã, chamado Celso, ele criticou o Novo Testamento porque foi escrito no dialeto koiné, que era o dialeto do povo. E Orígenes, em sua obra Contra Celso, existe esse livro em português, ele refutou e disse: olha, se Deus não estava preocupado em ensinar filosofia ao povo, e na literatura, entendeu? Por isso que ele, o Espírito Santo, usou a linguagem simples, a linguagem do povo, para que o povo compreenda a sua palavra, compreenda a sua vontade. Então, a nossa versão, ela é compreensível, sim, a Almeida corrigida. Eu costumo dizer que é o texto do coração, porque foi nela que eu fui evangelizado. Os versículos que eu tenho memorizado até hoje é a Almeida corrigida. Eu não abro mão dela, mas eu tenho que pensar na nova geração. Eu tenho que pensar nas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós distribuímos mais de, eu não perdi a conta, o último número que eu recebi foi de 23 mil, porque nós encomendamos 48 mil Novos Testamentos com Salmos e Provérbios, e 16 mil deles de luxo, com Salmos e Provérbios, formato grande, para a evangelização. E o propósito era esse, foi esse: cada crente deve orar e pedir a direção de Deus e presentear um Novo Testamento desse aquelas pessoas que você deseja evangelizar. Não importa se seja uma pessoa, se sejam 2, 3, 4, 10, não tem problema. E também desafiamos o povo a contribuir para a aquisição desses Novos Testamentos. E no sábado, no dia 11 de dezembro, na véspera do dia da Bíblia, um grupo entrou na cidade de Jundiaí, em todas as lojas, os funcionários, os proprietários,
e trouxe um relatório que me surpreendeu. A sede que o povo tem da palavra de Deus. Diz que uma senhora chamou os irmãos lá no seu escritório, disse: olha, estou afastada da igreja há muitos anos, foi Deus que enviou vocês aqui, peço que vocês orem por mim. Uma loja com 16 funcionários, o patrão falou: olha, um para cada funcionário. Um outro que era coreano, que não estava na loja, e deixaram um Novo Testamento para ele. Quando ele voltou, ele recebeu e procurou o grupo para agradecer. Ele disse: eu vou ler. Então, o povo está sedento, mas só que nós usamos a Nova Almeida atualizada, porque a linguagem é simples. Evita mesoclismos. O que é uma mesóclise? É o emprego do pronome entre o tema verbal, a raiz do verbo, e a desinência, oblíquo. Em vez de falar louvar-te-ei, te louvarei, entendeu? Eu te darei, em vez de dar-te-ei. É bonito, é que eu usava muito isso, era Jânio Quadro. Eu era muito criança na época, não lembro mais, meus pais falavam. Jânio Quadro gostava muito do uso da mesóclise, do mesoclismo, né? Então, é bonito, mas não é, sabe? Dai e dá-se-vos-á. Não é simples as pessoas entenderem isso. Então, a ordem direta. No princípio criou Deus os céus e a terra. A ordem direta. Deus criou no princípio os céus e a terra. Primeiro, sujeito, o verbo, complemento. Então, não parece, para nós não temos dificuldade, mas para as pessoas simples, é difícil ela entender quando você inverte a ordem. E essa inversão se chama hipérbato, o hipérbato. É difícil. Então, a Nova Almeida atualizada foi feita eliminando esse tipo de coisa, tá? A cacofonia, o que é o cacófato? Cacós é uma palavra grega que significa mal. E foné é voz ou som. Então, cacofonia quer dizer um som ruim, um som feio, é isso. Então, procuramos eliminar isto. Em vez de falar homem de pouca fé, homem de pequena fé. Em vez de teme a Deus Jodebalde, olha, é vã, entendeu? Em vez de debalde, usar vã. Então, essas correções, elas foram feitas. A distância, por exemplo, eu estava lendo no Natal, essa passagem aqui de Lucas, que achei interessante, Lucas 24, quando diz aqui, olha, versículo 13, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava, qual é a distância que vocês têm aí? Mas o que é isso? Então, mas o que é isso? Você tem uma ideia? Que distância é essa? Olha aqui, ó, uns 10 quilômetros. Então, vou ler de novo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. É apenas um exemplo, e muitos outros. Veja só, não estou criticando a Almeida Corrigida, não. Ela é fidedigna, é uma Bíblia que todos devem ter e ler, estudar, porque nós aprendemos também, enriquecemos o nosso vocabulário com essa linguagem. E não somente isso, ela também é da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela publica 6 versões da Bíblia. Almeida Corrigida, Almeida Corrigida, edição de 69, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, tradução brasileira e a nova tradução na linguagem de hoje. São 6 versões da Bíblia produzidas pela Sociedade Bíblica do Brasil, distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, não estamos aqui apresentando nenhuma concorrência de uma Bíblia com a outra, não. Estamos oferecendo opção para que os irmãos nas igrejas adquiram e leiam. A Bíblia vai compreender com mais facilidade, sem ir com muita frequência ao dicionário para descobrir o que é um côvado, o que é um éfa, o que é um hin, o que é um estádio. Então, já tem isso direto nas Escrituras Sagradas. Isso é muito, muito importante. Então,
E outra coisa, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela é uma instituição, uma sociedade beneficente. Ela é mantida por ofertas, não é pela venda de Bíblia. E, na verdade, ela até distribui Bíblias. Presidiário não compra Bíblia, cego não compra Bíblia. Cada Bíblia para o cego, a Bíblia em braille, custa para a Sociedade Bíblica do Brasil cerca de R$5.000. E a lista é grande de cegos que esperam a palavra de Deus para ler a palavra de Deus. Então, ela é uma sociedade beneficente e ela é mantida por ofertas das igrejas e também ofertas dos crentes de um modo geral. É uma instituição que pertence às igrejas, que pertence aos crentes, aos cristãos. Então, não é uma editora que se mantém com vendas de Bíblia, não. Ajuda sim, quando você adquire uma Bíblia, que é claro, você está ajudando também, mas não é suficiente. Ela é mantida com as ofertas. E agora estamos com um desafio para a construção da nova sede, a nova sede da Sociedade Bíblica do Brasil, porque já não estamos dando conta. Ela imprime a cada 3 segundos uma Bíblia. E é a maior sociedade bíblica do mundo. O bem entendido. Do mundo não significa que ela é rica. Não, ela é grande, mas não é rica. Ela é grande porque ela imprime Bíblias para um país continental. E não somente isso, para outras nações, outras línguas. Para o espanhol, para o inglês, para o francês, muitos dialetos, muitas línguas. Então, a cada 3 segundos, uma Bíblia é impressa. É um desafio. O espaço está pequeno. Então, eu peço a oração da igreja, a oração dos irmãos, que apoie esse trabalho. E que veja a nova Almeida atualizada. Quando ela foi aceita, não foi para substituir a Almeida corrigida, não, mas para, ao lado da Almeida corrigida, seja conhecida da igreja. E o tempo vai dizer a opção dos irmãos, da maioria, se realmente a Almeida, a nova Almeida atualizada vai suprir, vai ultrapassar a corrigida. Se isso acontecer, vai ser bom, porque vai ser mais simples para o povo entender a palavra de Deus. Então, o que nós lemos aqui em Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo que ele sabe de quem aprendeu, isso é muito importante, porque nós temos observado que até na escola dominical tem professores que deixam de lado a lição, os recursos que a CPAD oferece, e vai buscar na internet em fontes desconhecidas, e às vezes traz ensinos estranhos para o rebanho. Então, mas você sabe quem é aquele autor, a sua procedência, a sua origem, de onde ele vem, para onde ele vai. Então, quando eu leio, por exemplo, Stanley Horton, eu tenho, alegria, tenho aquela confiança. Quando leio Menzies, tanto o pai, William Menzies, como o filho, Robert Menzies, a gente sabe que são pessoas pentecostais, são pessoas assembleianas, são ensinos saudáveis, entendeu? Você tem aquela confiança. Agora você pega, tá bom, tem muita coisa boa? Tem. Mas aí você precisa ter conhecimento à altura para refutar o que não está de acordo e aceitar e ensinar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, essa epístola, ela é tida como epístola pastoral, embora a palavra pastor não apareça em nenhuma dessas epístolas pastorais. Esse nome foi dado em meados do século XIX, porque trata de assuntos ligados ao ministério pastoral. Paulo está aconselhando um jovem pastor, Timóteo, e por sinal muito maduro, e assumiu o pastorado de uma capital mística muito difícil, que era Éfeso. Quando você lê Atos 19, você vê o que era a cidade de Éfeso, mas foi lá que Paulo colocou Timóteo para pastorear e para colocar as coisas em ordem, para não ensinar outra doutrina. Ele tinha estrutura, ele tinha preparo.
Então, Paulo está recomendando aquilo que os nossos pais recomendaram a nós. Então, ensinar a palavra de Deus, reconhecer que ela é inspirada, que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Então, esta palavra é a revelação de Deus, é o manual de Deus para a vida humana. Então, não vamos trocar esta palavra por nada. A mídia está aí, formadores de opinião estão aí, despejando heresias, ensinos equivocados. Nós nos reunimos várias vezes no mês de dezembro com grupos que trabalham com famílias, porque, meus irmãos, o desafio, nós estamos vivendo o período mais crucial da história da igreja. Porque, meus irmãos, o meu filho, Felipe, leu numa revista americana, não lembro se foi a Christianity Today, que foi feita uma pesquisa com os adolescentes da igreja, e adolescentes sem tendência homossexual. E 10% deles disseram, nessa pesquisa, que não tinha convicção se era menino ou menina. Meus irmãos, isso aí é pressão da mídia, sabe? Isso é na escola. E às vezes os pais não dão a devida atenção, não conferem o exercício, o caderno, os trabalhos dos filhos. E ele chega em casa, ouve uma coisa, chega na escola, vê as professoras e os amigos, às vezes até sendo ridicularizado. Olha o resultado. Agora, irmãos, o que vai acontecer daqui a 20 anos se Jesus não vier? E nós podemos ficar de braços cruzados? Não, meus irmãos, é a palavra. Temos que ensinar a palavra. Começar com as famílias. Essa é a responsabilidade da família e não da igreja. A igreja é um complemento. A igreja dá os recursos para os familiares, orientar os seus filhos. Então, meus irmãos, é um desafio. Mas a palavra de Deus, ela nos norteia. Agora temos que saber usar. Temos que saber usar. Não usar para agredir, não usar para atacar. Não, porque daqui um pouco vão dizer que a Bíblia é um livro homofóbico. Veja o que escute o que estou dizendo. Não vai demorar muito, que vão dizer por aí que a Bíblia é um livro homofóbico, porque condena o pecado. E muitas vezes nós não sabemos como usar essa ferramenta tão importante, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, diz aqui o texto que nós lemos, que ela é para ensinar. Olha aqui, diz aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Que sabe as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha, ensino e pentecostalismo, meus irmãos, olha, acho que andam juntos, caminham juntos. Né? Os pentecostais, meus irmãos, não são o que alguns pensam por aí. Somos um povo instruído, um povo que tem escola dominical. Os nossos pais já na revista lá, o Boa Semente, já tinha ali a lição da escola dominical, isso que eles aprendiam na igreja. A lição da escola dominical, as lições bíblicas, em 1930, a primeira edição. Então veja que o ensino da palavra de Deus acompanha o povo assembleiano. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, também, quando erramos, ela nos corrige, ela nos ensina. E Deus levantou homens com autoridade espiritual para nos corrigir quando nós erramos, para que colocamos diante de Deus, buscando a sua presença, e também para correção, para educação em justiça. Olha aqui, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, essa recomendação que nós recebemos dos nossos pais, primeiro, a evangelização, não abrimos mão disso. Segundo, batismo no Espírito Santo, que é a segunda bênção depois da salvação. Há muita discussão ainda
sobre o batismo no Espírito Santo, tem gente negando os dois pilares do batismo no Espírito Santo. Número 1 é o revestimento de poder, e número 2, a evidência física, ou falar línguas. Então nós não abrimos mão desses dois pilares do batismo no Espírito Santo, e é bíblico. Quando Jesus disse em Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, veja que estou citando a medida corrigida, né? Então, o que Jesus está dizendo, está falando para os crentes, para os apóstolos, que já tinham o Espírito Santo, que já tinham salvação, que já tinham os nomes escritos no livro da vida. Mas esse recebimento de poder, recebimento de poder, é uma capacitação, como o pastor falou aqui, é unção de Deus para o serviço, para a evangelização. Então, dizer que o batismo no Espírito Santo é sinônimo de salvação, irmãos, está errado. E nós temos entre nós, que se diz assembleianos, pentecostais, falando, não, batismo no Espírito Santo é sinônimo de salvação. Não é. Salvação é uma bênção, o batismo no Espírito Santo é a segunda bênção. Muito bem. Agora, como saber que eu fui batizado no Espírito Santo? Recebi uma alegria, sim, mas os crentes, quando recebem a Jesus, recebem alegria também. Quando eu aceitei a Jesus, recebi uma alegria tão grande. Quando eu saí da igreja, parecia que eu estava flutuando, parecia que nem estava pisando no piso. E falei, que coisa gostosa. E fui criado na igreja, na escola dominical. Então, só muitos anos depois, quando eu li o livro Peregrino, aí eu entendi aquela experiência minha. Quando aquele livro Peregrino fala que cristão estava com aquele peso nas costas, sobe o monte. Quando chega ao pé da cruz, aquele fardo desaba, ele sente aquela... foi isso que aconteceu comigo naquele dia. Aleluia. Por isso que eu não sentia que estava pisando no chão. Então, meus irmãos, salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Agora, como saber que Cornélio foi batizado no Espírito Santo? Está escrito lá no versículo 46 de Atos 10, porque ouviu falar em línguas. Como souberam que aquele discípulo lá de Éfeso, Atos 19, foram batizados no Espírito Santo? Como souberam que o Espírito Santo desceu sobre eles? Porque falaram línguas. Então, meus irmãos, isso é mais claro do que o sol no meio-dia. Não adianta querer forçar. Agora vão dizer, sabe, são apenas 3 referências. São apenas 3 referências das línguas. Atos 2, dia de Pentecostes, a casa de Cornélio, aquele discípulo de Éfeso. Sim. E agora, e o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então não vale também, porque só aparece lá em Mateus. Em Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19, aí não vale mais. E a concepção de Jesus, do Espírito Santo? Só 2 vezes lá em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1. Então parece, então não vale, porque só aparece 2 vezes. Irmão, isso aí é, sabe, que ele tapar o sol com a peneira. Então, meus irmãos, nós recebemos esse legado dos nossos pais. Batismo no Espírito Santo, a pregação do Evangelho, batismo no Espírito Santo e a busca dos dons espirituais, para que possamos viver em santidade e produzindo para o reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, desejo desde já 2022 coroado de êxito, um ano abençoado, e que essas recomendações que nós recebemos dos nossos pais, que nós possamos passar para os nossos filhos. Não abrir mão da evangelização, não abrir mão do estudo da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus e da busca do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, porque foi assim que Deus nos trouxe até aqui e assim Ele vai nos levar até a vinda de Jesus Cristo, seu Filho. Amém?